Gente, olha nós aqui de novo, agora para um bate-papo sobre Eneagrama com um grande amigo, Rafa Jogaib, também fazendo parte da Jornada da Prosperidade, essa conversa. Estou aqui falando e olhando para poder anotar o nome aqui do nosso papo, que a gente vai ter o nome dessa abordagem. Espera só um pouquinho, deixa eu escrever aqui. Antes até de enviar o convite para o Rafa, deixa eu explicar para quem tá chegando aqui pela primeira vez. Eu decidi fazer uma jornada, chamada Jornada da Prosperidade, que consiste em quê? 90 dias de meditações diárias de 11 minutinhos. 11 minutinhos acaba durando um pouco mais, porque eu explico, são meditações que tem alguns movimentos, algumas práticas de respiração junto. E aí, junto com essa prática diária de 11 minutinhos, eu também estou convidando um amigo, terapeuta, amigo ou amiga, para a gente poder conversar, alguma possibilidade de trazer clareza, de ajudar a gente, de trazer a gente para o presente. E hoje essa conversa vai ser com o Rafa Jogaib. Eu vou mandar o convite para ele aqui para eu poder... Eu aqui com o meu cafezinho de lei, acho que dá até para ver a fumacinha. Olá, bom dia. Fundo e tudo, gosta sim. Hoje está produzido. Gente, que incrível. Bom dia, Rafa. Bom dia. Tá dando para enxergar direitinho, Bruce? Tá dando e já dá até um rumo diferente para nossa live. A gente até se ajusta a postura aqui na cadeira melhor. Já dá para a gente ter uma noção de como que vai ser essa conversa. Tava explicando aqui pro pessoal, contando que essa conversa faz parte da jornada da prosperidade. Rafa tem participado das meditações, não só participado das meditações, como tem me ajudado muito nessa jornada, me indicando algumas meditações que eu peço, porque Rafa fez a formação de numerologia também comigo. Vamos juntos. E não só isso, eu já falei, Rafa já tem várias formações que nem é o foco dessa nossa conversa. Nossa conversa agora vai ser sobre Eneagrama. E até para eu não tomar muito tempo do Rafa, porque eu sei que é algo que demanda um pouquinho, eu não vou me estender muito na fala, não. Rafa também já dispensa comentários, mas eu vou deixar, Rafa, para quem não te conhece, você falar um pouquinho de você e sobre essa ferramenta. Como que eu me refiro ao Eneagrama? Uma abordagem terapêutica também? Ele é visto assim? Também. Muitas são as óticas que a gente pode abordar o Eneagrama. Então, tudo que você falar, seja geometria sagrada, seja abordagem terapêutica, seja caminho de desenvolvimento, tudo é válido. Deixa antes só de você começar mesmo, quero agradecer a todo mundo que já está aqui, mas eu tenho feito isso, tem feito sentido, a gente compartilhar essa conversa aqui. Então, se você está assistindo essa live, acredita em aquela pessoa que poderia se beneficiar dessa conversa, por mais que você ainda não saiba o que é Eneagrama. Mas é uma abordagem terapêutica, é algo que vai, que pode ajudar a gente. Encaminha, aproveita para poder encaminhar essa live. Eu estou selecionando aqui uns amigos. Se você puder fortalecer com a gente, na verdade não é nem fortalecer, na verdade é que outras pessoas possam se beneficiar também, igual a gente. Mas Rafa, enquanto eu estou selecionando aí, pode mandar bala. Tá ótimo. Bom dia a todos e todas aí que já estão presentes, aqueles que vão chegar e ver depois gravado, E então, assim, meu estudo, falando especificamente da minha caminhada no Eneagrama, eu tive o primeiro contato em 2011, num curso que eu fiz com a Saloni, uma terapeuta lá da Bahia, e que ela veio dar o curso aqui. Então ela é minha grande mestre do Eneagrama, assim, desde então. Foi quem como, nas palavras dela, me despertou o Eneagrama. Ela fala sempre no despertar o Eneagrama em nós. Porque ele já está dentro de nós, a gente só precisa relembrar. E desde então eu continuei estudando, e no ano passado tive a oportunidade de fazer com ela e com a filha dela também, que é outra mestra do Eneagrama de muito conhecimento, a formação do Eneagrama que ela ministra. Então também foi um aprofundamento no Eneagrama e desde então veio o desejo de começar a compartilhar. Por que o Eneagrama, Rafa? Quando eu falo assim que o Rafa tem uma bagagem, o Rafa já fez
formações em várias abordagens. Mas tem alguma coisa específica, assim? Você consegue captar, assim, como que o Enneagrama ele te puxou para você até Olha, colocar esse na minha curso, né? vida, na minha vida, pelo menos, foi a grande virada de chave, assim, aquilo que a gente sempre escuta, né? E então foi um grande diferencial na minha vida. E eu também vejo, assim, nas pessoas que participaram no curso comigo, o quanto que isso também trouxe de benefício. Sim. E é o que de tudo, assim, possivelmente, ela não segrega, o Eneagrama não segrega, ele reúne tudo aquilo que a gente vem de aprendizado, de conhecimento, de curso que a gente faz, isso é muito importante. Né? E nas palavras até da Eliana, né, que fez o Eneagrama também, ela fala que é como se ele alinhavasse tudo aquilo que ela tivesse feito na vida. Eu também senti isso, né? Como se ele fosse aquele cordão que acaba dando um sentido em tudo. Né? E a imagem dá até para lembrar um alinhavamento, né? Sim. Bom, então entrando já no assunto propriamente dito, né, a gente colocou o tema Eneagrama da personalidade à essência. Por quê? O Eneagrama é essa geometria sagrada que traz sabedoria de 9 virtudes divinas, né? E que cada um de nós se conecta especificamente a uma virtude dessa. Ou seja, em essência, nós somos ou a paz, ou a perfeição, ou amor-união, ou o mérito e reconhecimento, originalidade, sabedoria, fé, confiança, ideal, celebração, poder, verdade, eu vou retornando para a paz. Então, cada um de nós, em essência, se conecta a uma virtude dessa. Nós temos todas as 9 dentro de nós, mas uma é o que na prática a gente chama de nosso eneatipo, né? E só que quando a gente, nesse processo encarnatório, nesse processo que a gente se desconecta ou esquece parcialmente da nossa essência, a gente acaba usando aquilo que a gente teria de melhor de forma distorcida. Que aí vem a nossa personalidade. É aquilo que a gente teria de melhor, a gente acaba usando de forma distorcida. Né? Então, e o Eneagrama, além de nos mostrar como estamos, né, que seria a nossa personalidade, aonde a gente pode chegar, que é a nossa essência, ele também traz o caminho do desenvolvimento, que é realmente um mapa de como sair dessa personalidade para chegar na essência. Eu não sei se dá para chegar aqui, se dá para enxergar direito. Aqui tem umas setinhas, né? Que vai apontando direções, caminhos. Então, esses são um dos caminhos de desenvolvimento, né? Aqui nessa live a gente não consegue abordar, só estou falando que existe. Então ele não só te fala como você age, por que você age dessa maneira, mas também te dá o caminho de como sair do vício, né? Que é muito importante, porque senão... Totalmente. Porque senão fica informação aleatória. Assim, saber que eu faço isso eu já sei. Agora, como é que eu saio daqui, né? Sim. E uma pergunta que sempre é feita é assim, como que eu acho qual é meu eneatipo, né? É tipo mapa astral, que é data de nascimento e hora. Eu ia perguntar isso. Né? A maneira que, pelo menos assim, eu aprendi e que praticamente assim, é o que eu vejo os outros instrutores, outros professores e grandes mestres do Enneagrama falando é o quê? A autoidentificação. Né? E como que eu consigo essa autoidentificação? Normalmente, me aprofundando no estudo dessas personalidades, dessas essências, como se manifesta isso. E aí, de fato, né, aquilo vai ser um espelho para mim. Qual dessas é o meu espelho? Qual dessas é aquela roupa que melhor me veste? Né? Então, isso pode ser por meio de um curso, pode ser por meio de um livro. Né? São formas de você se aprofundar no conhecimento. Por que essa é a maneira mais eficaz de se reconhecer? Porque, de fato, é um autorreconhecimento. Existe uma diferença que é o comportamento e motivação básica. Se eu te falasse, por exemplo, tem dificuldade de dizer não. Tem 3 eneatipos que têm essa dificuldade, mas cada um tem o seu motivo para ter essa dificuldade. E o que eu vejo de você é como você
é o que você externaliza. Mas só você sabe o que te leva a fazer o que você faz. Então essa autoidentificação é muito importante, principalmente em função disso. Porque só o Bruce vai poder, de fato, identificar por que você faz o que você faz, do jeito que você faz. As pessoas elas vão achar, né? Saber mesmo Sim. é só eu. A gente pode dizer, não, tem traços de um tipo, traços de outro, né? Mas assim, ter certeza é só a própria pessoa. Até mesmo porque a gente tem criação. Então, como a gente tem os 9 tipos dentro de nós, né, muitas vezes a gente acaba, por uma questão de necessidade, meio que se conectando mais à energia de um outro tipo que não é nosso. Né? Seja por criação, seja por necessidade. Então, por isso que realmente só cada um de nós é capaz de dizer quem nós somos. Perfeito. Né? Alguém aqui, rapidinho, só te cortando, é novidade para vocês que estão assistindo aqui a live, estão acompanhando? Vocês já conheciam o Enneagrama? Algum de vocês já sabem, já leram? Antes de eu falando, alguém comentou. A hora do nascimento não é bem precisa ou será sempre aquela... Não precisa da hora do nascimento, né? Não, Você não, tá não. falando, né, Rafa? Não é hora Diferente de... da astrologia. Uma coisa Sim. que eu acho que tem semelhante da astrologia é que, né, a Sara sempre bate nessa tecla e os astrólogos que a gente conhece. Todos nós temos todos os signos dentro do nosso mapa. Né? A gente Sim. é influenciado por todos os signos. Alguns são predominantes dependendo do posicionamento. Pelo que eu entendo, que é pouco ainda, o Enneagrama tem essa semelhança. Né? Todos nós temos todos os números dentro da gente, só que alguns sobressaem mais. Né? Ou né, mais especificamente. Não. Tem um que é o nosso eneatipo, que seria na astrologia, seria o signo propriamente dito, né? Perfeito. O signo solar. Mas tem todos os outros que também a gente tem dentro de nós, e em algum momento a gente pode manifestar mais ou menos, e tem alguns tipos que são justamente nossos caminhos de desenvolvimento, que eles têm mais, não vou falar importância, mas de alguma maneira eles nos influenciam mais. Né? Que são os nossos caminhos de desenvolvimento. Bom, Rafa, olha só, todo mundo que respondeu, não sei se todo mundo, mas todo mundo que respondeu não conhecia Enneagrama. Confesso também, Rafa sabe que é uma novidade, né? Para mim, na verdade, desde quando o Rafa fez a formação, a gente já vinha conversando e eu não via a hora assim do Rafa colocar esse curso para jogo. Não só pelo fato do Enneagrama, mas pelo fato de ser o Rafa. Né? O Rafa representa só coisa boa para mim, então se ele veio colocar esse curso à disposição, é porque é algo que realmente ele acredita, né? Fez sentido para ele. Então vamos continuar aqui ouvindo para ver se faz sentido para vocês também. Então, no primeiro vislumbre do Enneagrama, vamos botar assim, né, ele traz o ensinamento que nós temos 3 inteligências. E cada um de nós temos as 3. A inteligência racional, que é essa inteligência que a gente já está habituado, que principalmente no Ocidente a gente já sabe, já não é novidade para a gente, né? A inteligência mental, realmente, do próprio do raciocínio. A inteligência emocional e a inteligência instintiva, que é a inteligência corporal. Perfeito. E todos nós temos as 3 inteligências. Só que 3 tipos, esses aqui que estão em vermelho, mas, na verdade, o vermelho foi só uma forma de identificar, são os nascidos da inteligência instintiva. Então, eles apreendem a realidade a partir do corpo. Então, assim, todo mundo sente, todo mundo pensa, mas para o povo do instinto, da inteligência instintiva, né, essa realidade, a forma com que ele se conecta de imediato com o externo por meio do corpo. Né? Então são normalmente pessoas com características mais práticas, né? Aqueles que aprendem fazendo, tem que meter a mão na massa para aprender, porque só lendo o manual não vai conseguir aprender. Né? Então eles vão aprendendo fazendo. E a emoção predominante, fixa bem, que são predominante porque não é exclusiva, é a raiva.
Ou seja, todos nós podemos sentir raiva, mas a emoção predominante do povo do instinto é a raiva, né? E daí, aí, só pegar um ganchinho da sua live domingo passado com a Celine, da importância principalmente para o pessoal dos eneatipos do instinto, a consciência corporal. Porque se não tiver consciência 100% corporal, essa comunicação com o externo fica distorcida. Gente, Né? o Rafa fez o gancho, essa live está salva para quem quiser complementar depois, para poder entender. Lógico, fiz uma live com a Celine, que é uma grande amiga, e uma das proprietárias do Espaço Luz, né, que é onde o Rafa vai dar o curso, e depois ele fala sobre isso. Sim, então achei bem interessante. Então o 8, 1 e o 9, eles são os 3 filhos da inteligência instintiva. Né? São os 3 de cima aqui. Perfeito. Nós temos também a inteligência emocional, que é os filhos da inteligência emocional, é o 2, o 3 e o 4. Oh, desculpa, está invertida a tela, né? Tá. É aqui. São os em azul aqui. Tá. É que a tela é invertida no Instagram. Sim. Né? Então eles aprendem a realidade a partir do sentir. São aquelas pessoas que normalmente são mais sensíveis, têm mais a capacidade de sentir o outro. Né? Então a realidade, o contato com a realidade é a partir do coração. 2, 3 e 4, Rafa? 2, 3 e 4. Né? E a emoção predominante é a tristeza e a necessidade de reconhecimento. E os filhos da inteligência mental, racional, é o 5, 6 e 7, que eles tendem a ser pessoas mais racionais, aprendem a realidade a partir do pensar. Então são aquelas pessoas que, ao invés de meter a mão numa máquina para montar, vão precisar ler o manual. Né? Porque tem essa questão do raciocínio muito forte. Todos pensam. Né? A questão é inteligência predominante. Né? E, embora no nosso caminho de desenvolvimento, o objetivo é a gente equilibrar essas 3 inteligências, né? Ou seja, eu pensar, sentir e agir na mesma proporção, nos 33,33%, né? A gente tende a se fixar naquela inteligência predominante. Então o povo do instinto tende a se fixar na inteligência instintiva, o pessoal da emoção tende a se fixar na inteligência emocional, e o pessoal do intelecto tende a se fixar na inteligência racional, inteligência mental. Só que quando isso acontece, fixar significa o quê? Se a gente tem 33,33% para cada um, se eu uso de mais uma, fica alguma falta. Né? Porque não tem como... A gente tem 100% de energia. Né? Não tem como tirar de energia de outro lugar. Então o excesso de um significa que está tirando energia de outro lugar. Né? E daí, só de olhar essa questão vamos falar do Enneagrama e para a gente e para o outro, né? Que para mim foram 2 benefícios muito grandes, assim, questões práticas. Uma, de fato eu vi, a gente aprende no curso, e eu vou falar da minha experiência, eu vi os motivos que muitas vezes eu me sabotava e como parar de me sabotar. Né? Isso é para cada um de nós. Porque eu descobri qual era a minha motivação básica. E além disso, traz um apaziguar no outro, né? Com o outro, na nossa relação com o outro. A questão da comunicação, Rafa? Questão da comunicação. Por quê? Você imagina um casal, um da inteligência instintiva, outro da inteligência emocional. Quem é da inteligência emocional, para ele é muito fácil, para ela, né? Sentir o outro. Então ela entende que o outro também vai ser muito fácil para o outro sentir o que ela está sentindo. Se está triste, se está alegre, que não precisaria falar. Porque para o pessoal do emocional é assim, você não precisa falar se está triste ou alegre, ela sente.
né? Agora o pessoal do instinto não, né? Eles aprendem a realidade a partir do corpo. Então são pessoas que você precisa tocar, precisa verbalizar muitas vezes. Então você imagina a comunicação de alguém do instinto, de um casal, alguém do instinto e alguém do emocional. Aí do emocional fica sempre achando que ele não me ama porque ele não sabe o que eu estou sentindo. Né? Porque vai esperar do outro o mesmo comportamento, vai esperar do outro a mesma forma de aprender a realidade. Porque é a maneira que ela conhece. Sim, não é por mal, né? eu consigo. Faz sentido. Porque é a maneira que ela conhece. Ou então, alguém que. Botar o mesmo exemplo, alguém do emocional com alguém do mental. Você não vai conseguir convencer ninguém do mental com fundamentos muito emotivos. Você precisa mostrar para ele do porquê que precisa fazer aquilo. Então você tem que mostrar a lógica, né? Então você precisa de fato, ele precisa entender algo mental do porquê que ele precisa fazer aquilo. Então o estudo do Eneagrama, ele traz muito essa pacificação nas relações, né? Não quer dizer que a gente não vai ter problema. Que nunca mais vai discutir. Que nunca mais vai discutir, né? Mas traz um alívio muitas vezes. Não, e até é só essa consciência, né? Sim. Porque tem muita gente que ainda está nesse papel, às vezes, de esperar que o outro vai reagir e agir dentro do que a gente tem de certo e verdade, certo, né? Na nossa cabeça. Sim. Daquela maneira que a gente sabe, né? Eu só sei pensar e sentir e agir dessa maneira. E assim, até descobrir que existem outras formas, essa para mim é a única maneira existente, né? Sim. Né? E com o Eneagrama... Desculpa, Rafa. Não, pode falar, fala. Não pode falar você. E com o Eneagrama a gente aprende o quê? Que não é uma forma de pensar e sentir e agir, são 9. Porque cada eneatipo pensa, sente e age à sua própria maneira a partir da sua motivação básica. Aqui uma pergunta, na verdade, a Renata acabou de fazer uma pergunta aqui. Então, a gente acaba desenvolvendo as outras essências? Eu acho que compreende, né, Rafa? Mas fala aí você, porque eu fico aqui nos meus achismos. Nós temos as 9 essências dentro de nós. Né? O nosso eneatipo é a nossa predominante. Quanto mais a gente está no caminho de crescimento, de autodesenvolvimento, mais essas fronteiras vão ficando mais suaves. Né? Se antes era, vamos pensar num desenho, aquele contorno, lembra quando a gente faz um desenho que contorna tudo com canetinha preta? Que a gente vê claramente, né, cada parte do corpo, o que a gente estiver desenhando. O grande objetivo é que esses limites sejam diluídos. A gente nunca vai mudar de eneatipo, nem nunca vai deixar de ser, de manifestar o nosso eneatipo. Porque essa é a nossa grande virtude, a nossa grande conexão com o nosso divino é o nosso eneatipo. Mas essas fronteiras, essas diferenças vão ficando mais fluidas. Né? A gente vai de fato manifestando cada vez mais todos os eneatipos dentro de nós. Que esse é o grande aprendizado, né? Até um dia que se ilumina ia estar tudo certinho, mas... Isso aí é assunto para sei lá quantos mil anos. A Jamília aqui pergunta, não sei se você terminou de responder, Rafa, mas obrigado até de vocês estarem fazendo perguntas, né? Como saber em qual a gente se encaixa? Acho que me perdi no início, né? Ela falou. Sim. Então, Jamile, para quem mais ainda tem essa dúvida, a forma é se aprofundar no conhecimento dos 9 tipos. E aí, realmente, em pensamento, em sentimento e no corpo, né, lembrando das 3 inteligências, você se reconhecer. Né? E como que eu posso me aprofundar nos estudos do tipo? Você pode pegar uma boa bibliografia, né? Na própria internet, no YouTube, tem muitos bons professores com várias aulas sobre Eneagrama. E tem os cursos, sejam presenciais ou online, que você pode fazer. Né?
O Wallace, bem, o Wallace bem objetivo, direto, faça o curso. É isso. Já o Rafa vai falar do curso. Porque, assim, existem alguns testes que a gente vê aí na internet. Mas o teste, de novo, assim, ele vai falar de comportamento. Né? Não quer dizer que o teste nunca funcione, mas, assim, tem alguns testes que eu acho que são bem interessantes, que eles te apontam 3 opções. Né? O resultado te dá 3 possibilidades de eneatipo. E aí a pessoa precisa, pelo menos, reduzir o universo dela na hora de pesquisar. Menos trabalho, dá uma poupada ali, né? Só que isso tira a possibilidade de você conhecer as 9 virtudes. E até ficar nessa parada que eu gosto aqui, enquanto o Rafa tá falando, eu me identifico, mas aí vem várias pessoas, assim, né? Familiares, Sim. mãe, né? Pessoas que eu acho legal a gente também, né, conhecer um pouco das pessoas que a gente tem o convívio para a gente melhorar a nossa comunicação, que é o que o Rafa tinha falado. Com certeza. Então, entrando um pouco agora, falando bem rapidamente de cada um dos tipos, né, só para a gente conhecer um pouco qual é a essência, qual é a personalidade, qual é a motivação básica, né? Vamos identificando aí, gente. Vamos por família, então. Vamos pegar a família instintiva. 8, 9 e 1. Começar pelo 8. O 8, a essência dele é o poder verdade. Qual o grande ensinamento que o 8 veio trazer? Em essência, é que o nosso verdadeiro poder está em que nós não somos só humanos, nós somos divinos. Então nós somos humanos e divinos. A gente só expressa... Nossa humanidade é só mais uma forma de expressão da nossa espiritualidade. A essência 8 também é uma essência que vibra na justiça. Então eles têm é algo caro para a essência 8, a justiça. Então ele veio fazer justiça também. É o arquétipo do guerreiro, aquele capaz de lutar quando necessário. Né? E o arquétipo do desbravador, aquele quando que vai... necessário foi ótimo. Vai estar lutando o tempo todo, né, Rafa? E é o arquétipo também do desbravador. Aquele que, se precisar abrir uma trincheira numa floresta, ele vai na frente trazendo proteção para os outros, né? Mas abrindo caminhos, trazendo prejuízo só o necessário. Ele não vai desmatar a floresta toda para passar meia dúzia de pessoas, né? Só que quando nesse processo encarnatório, nesse processo de esquecer de si, né, quando a gente se afasta da própria essência, vem essa luxúria. Então aquele que veio trazer a proteção e a justiça, muitas vezes ele passa a ser o opressor. Por quê? Porque ele tem a memória da força, ele tem a memória da proteção, só que em personalidade ele começa a dividir o mundo em pessoas fortes e pessoas fracas. Então quem é forte está com ele e quem é fraco, ele passa por cima. Então muitas vezes vai ser aquele chefe que xinga empregado. Xinga mesmo, né? Xinga de burro, de incompetente, não tá nem aí. Lembra que eu falei que o povo do instinto é a energia da raiva. O 8 é a energia da raiva para fora. Então ele tá sempre, é um vulcão em erupção. Tá sempre botando para fora. Sempre. Né? A luxúria também tem não é a luxúria só sexual. Ela pode existir também, né? Mas a luxúria também, ele tem muita conotação de intensidade. Então tudo é muito intenso para o 8. Né? Intensidade é a palavra que define o 8. Né? Então são aquelas pessoas que muitas vezes vão chegar e são muitas vezes exagerado também, né? Aqueles que você está num barzinho sentado lá no fundo da cadeira, lá no fundo do bar, na mesa, lá na entrada ele te vê, já começa a berrar, ai Bruce, que não quer. Nossa, com eles certeza gostam, todo mundo, se não conhece um 8 ali. Eles gostam eles gostam de chamar a atenção, de serem vistos, né? Tem alguns que são mais elegantes, mas a maioria realmente tem essa questão muito forte do exagero, da intensidade.
E o povo do instinto também é o povo do controle, né? Só que da mesma maneira que o 8 é a raiva para fora, é o controle para fora. Ou seja, ele quer controlar todo mundo, mas não aceita controle. Então é aquele jargão que diz, né? Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Essa é uma frase 8, como também é aquela: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E são pessoas que até acordarem, assim, é muito comum a gente fazer, um comentário muito comum que a gente vê que quem convive com 8 são pessoas que dão medo. Porque estão o tempo inteiro em erupção, estão o tempo inteiro raivosos, né? Então, eu já tive uma chefe 8, por exemplo, que quando ela chegava na empresa, a empresa emudecia. E ela era assim, aquele climão. Ela era baixinha, magrinha, mas tinha uma presença física, né, que ocupava a empresa inteira. Uma presença energética também, né? Aquela coisa da presença energética que o 8 tem, de ocupar, dessa coisa de se espalhar, né? Eles de ocupar a empresa inteira só com a presença dela, né? Mas são pessoas que, quando acordadas, elas dosam essa mão pesada, né? Então vai entender que não precisa ser tão duro, né? Vão aprender a ser mais carinhosas, mais amenas, assim. Porque se você pega, por exemplo, naquela questão da comunicação que a gente estava falando, um pai tipo 8 com um filho ou uma filha emocional, que vai sentir mais, que vai ser muitas vezes uma pessoa mais delicada, ele vai entender isso como fraqueza. E vai achar, e vai querer que um filho ou uma filha seja forte, e vai fazer isso como? Oprimindo. Então, ao invés de ajudar, às vezes vai afundar aquela criança em depressão, porque para ele é assim que faz uma pessoa ser forte. Mas, como eu falei, não dá para entrar nos caminhos de desenvolvimento aqui, mas existe como desenvolver, como sair desse padrão de comportamento de dividir o mundo em forte e fraco, né? E trazer mais amorosidade para a pessoa 8. Né? Isso é o mais sensacional, assim, para mim, do Enneagrama, do que eu venho conversando com o Rafa, não ficar só nessa informação, beleza, identifiquei que eu sou 8, que eu sou, né, que eu me expresso dessa forma, mas e aí, como que eu faço para poder, que eu faço? E o que eu faço, Rafa, o que é que entra? Alguma atividade, algum exercício, reflexões, o que é, como que trabalha isso? Você vai chegar nesse ponto? Olha, não, aqui não dá para entrar nesse ponto. Que não, esses seriam os caminhos de desenvolvimento. Perfeito. Né? Não dá para a gente abordar aqui. Mas muitas vezes é coisa simples. Muitas vezes, dependendo do tipo, é só botar para andar. Porque precisa ativar mais o corpo. Então é só botar para andar. Então tem coisas que... Tem questões que muitas vezes podem precisar de um processo terapêutico. Se precisa se conectar com o corpo, tem essas meditações ativas, por exemplo. Né? Que são meditações que trabalham muito o corpo. Então tem tantos processos terapêuticos que vão despertar isso que é necessário, quanto muitas vezes é só uma questão muito mais simples de caminha, pelo amor de Deus, está muito parado. Não, Entendi. Aí do 8 a gente passa para o 9. Né? O 9 ele também faz parte da inteligência instintiva. A emoção predominante é a raiva, só que o 8 é a raiva para fora. O 9 ele suspende a raiva. Não, desculpa, primeiro deixa eu falar da essência. Deixa eu falar da essência antes. O 9, a essência é a paz. Que paz é essa? Aquela paz conciliadora. Né? O que é uma paz conciliadora? Aquela que vai aonde tiver conflito e consegue conciliar. Olha. Ou seja, se tem um ambiente que está em conflito, ou seja o que for o conflito, ele tem um radar para o conflito. E a essência 9 faz isso. Ela vai até o conflito. Mas não é um radar para poder botar lenha na fogueira, né? Não, é um radar conciliador. Perfeito. Né? Ou
se a gente usar mais um jargão do instinto, ele tem um faro para conciliação. O povo do instinto é mais corporal, né? Então o 9 tem um faro para o conflito. Então essa essência 9 ela vem trazendo a paz, mas não é uma paz de estamos todos de boas, né? Não, a vida tem conflito e alguém precisa conciliar isso. E esse é o grande dom do 9, esse é o grande ensinamento do 9, né? Ele tem a essência 9, possivelmente, a essência que tem uma das maiores capacidades de liderança, justamente pela capacidade de conciliação, né? Mas quando encarnado, quando se desconecta da própria essência, essa paz vira preguiça, né? Que preguiça é essa, né? Dependendo do nível de consciência da pessoa, pode ser até realmente aquela preguiça da pessoa ficar o dia inteiro em cima de uma cama. Mas não é a mais comum. Essa preguiça, uma das formas de você explicar a preguiça é uma alienação de si. Ou seja, o 9 se desconecta dele mesmo. Por quê? Porque ele começa a entender. Como ele traz a memória da paz, mas é uma memória distorcida, ele acha que viver em paz é o estar de boas. Então, ao invés de... Ele tem o faro do conflito. Ao invés de ir em direção ao conflito para conciliar, ele começa a fugir do conflito, né? Só que para fugir do conflito, ele também precisa se desconectar dele mesmo. Por quê? Porque expressar a própria vontade pode conflitar. Nossa. Nas coisas mais simples que tem, né? Um casal, um quer comer pizza, o outro cachorro quente, ou um quer comer pizza, o outro é uma comida vegana. Né? E expressar a vontade pode gerar um conflito. E como ele vem... Então o ego se manifesta como? Fugindo do conflito o tempo inteiro. Só que para fugir do conflito, ele precisa fugir, inclusive, dos próprios conflitos. Então ele se aliena de si. Né? Se alienando de si, ele bloqueia a própria nascente, que é o corpo. Porque se ele apreende a realidade a partir do corpo, né, então é por meio do corpo que ele vai sentir as necessidades dele, o sentir dele. Então ele se desconecta do corpo, né? Então, dos 9, possivelmente é o que menos tem consciência corporal. Deveria ser o que mais deveria ter consciência corporal, o 9, mas ele perde essa consciência corporal como mecanismo de se narcotizar e esquecer de si. E aí, para o desenvolvimento desse, né, eu já pensando no desenvolvimento, deve fazer um trabalho para poder trazer essa consciência ou não tem nada a ver com isso? Tem. É um dos trabalhos muito importantes para o 9 é trazer essa consciência corporal, para voltar a sentir, para voltar a se sentir, né? Então, aquele que veio trazer a paz de uma forma conciliadora começa a fugir do conflito. O tempo inteiro. Então, muitas vezes é uma pessoa que pode receber a chance de ser promovido na empresa a gerente, por exemplo, mas vai recusar porque ser gerente vai implicar em ter que solucionar conflitos entre os empregados. Ele não quer conflito. Não, me deixa no cantinho aqui, trabalhando no computador, porque é melhor, mais tranquilo, né? Tranquilo é uma palavra de ordem do 9, da personalidade 9. Né? Pode ter caído um mundo lá dele. Como é que você está? Tudo tranquilo. Né? E ele suspende a raiva. O que isso quer dizer? Ele acha que ele não sente raiva. Ele não se conecta com a raiva. Não se conecta de forma consciente, mas está lá guardada em algum lugar. Né? Até que um dia aquela raiva que está lá guardada vem para fora, aí vira o maior estrago do Enneagrama, o 9 com raiva. Porque tudo aquilo que ele guardou a vida inteira, ele bota para fora, né? Vem numa explosão só. Mas tem solução para isso. Né? Sabe bem, né, Rafa? Oi? Você sabe bem, né? Sei bem. Não conta. Não. Isso aqui só os bastidores. Não, tô brincando. Isso não tem problema nenhum. O Bruce está falando isso porque eu me identifico como tipo 9, então conheço bem a motivação básica do 9, conheço bem as formas de se auto-sabotar fugindo do conflito.
E hoje eu posso falar que conheço bem também como diminuir isso, como melhorar, como nos caminhos de desenvolvimento. E a questão do corpo, né? De entrar em contato com o Sim, corpo. Eu fiquei praticamente uns 6, 7 meses indo no Espaço Luz uma vez na semana, às vezes duas, para trabalhos tântricos corporais com a Celine, e o Rafa foi um baita parceiro. A gente fez muito trabalho junto, que, né, ajuda nesse contribuiu, sim, desenvolvimento aí, né? com certeza. Para encerrar a tríade, então, do instinto, a gente tem o tipo 1. O tipo 1 é a essência da perfeição. O que é a perfeição? É aquele critério divino de colocar tudo em seu devido lugar. Tudo existe uma ordem, tudo existe uma hierarquia no universo, né? E junto com a essência, junto com a perfeição, vem o sentimento de serenidade, que é uma aceitação que tudo está perfeito do jeito que está. Nada precisa ser mudado, né? É um sentimento de aceitação. Eu te aceito como você é. Só que quando vem a distorção do ego, a distorção da personalidade, vem o perfeccionismo, né? Que é a busca compulsiva pelo erro. O 1 traz a memória da perfeição, da ordem, da hierarquia divina, e também da aceitação. Só que quando ele se afasta dessa essência, que ele esquece dessa essência, a hierarquia é aquilo que ele entende como hierarquia, né? Essa ordem é aquilo que ele entende como ordem. E ele passa a dividir o mundo entre certo e errado. Porque ele é o grande organizador do Enneagrama. A essência 1 é o grande organizador do universo, né? Só que em personalidade vai ser aquela pessoa que vai dividir tudo em certo ou errado, né? Só que o certo ou errado que ele entende como certo ou errado, né? Então não adianta falar que existem 3, 4 maneiras de fazer alguma coisa. Ele só vai dizer, não, existe uma que é certa e todas as outras que é errada. Né? Então eles têm uma tendência a ser muito organizados, embora nem todos são, mas é uma tendência, né? Organização e limpeza, né? Ou eles são muito organizados, ou são ou é muito forte a questão voltada para a limpeza, ou em alguns casos os dois, né? Muitas vezes os dois, né? Então tudo tem uma ordem, tudo tem. Então são aquelas pessoas que privilegiam a hierarquia, a disciplina, né? Agora também são pessoas que, se começou uma coisa, termina, nunca vão deixar nada pela metade, né? Porque não pode. E realmente divide o mundo entre certo e errado, né? E podendo isso trazer muita rigidez para a vida da pessoa, né? E muita inflexibilidade. E são pessoas que se permitem muito pouco ao prazer, né? E se o 8 é a raiva para fora, o 9 é aquela raiva suspensa, o 1 é a raiva para dentro. Então ele traz um autocontrole muito grande. São aquelas pessoas que estão sempre se autocontrolando o tempo inteiro. Por quê? Porque o maior medo dele é ele errar. O medo lá da alma, lá escondidinho do 1, é o medo do próprio erro, dele ser impuro, dele não ser perfeito. Por conta dessa divisão de certo e errado criada. De certo e errado. Então, assim, se ele cobra que o outro faça tudo certo, mais ainda ele se cobra de si. Né? Então, um autocontrole imenso assim, que ele tem. Né? De se auto-vigiar o tempo inteiro. Né? A gente fala que né, o 1, ele precisa estragar um pouquinho. Ou seja, relaxar. Estragar um pouquinho assim. Ele já é muito. Ele já faz tudo certinho, né? Eu só não entendi a palavra exatamente. E a tia que tem um amigo que adora café. Você sabe quem é, Rafa? Nossa, a mínima ideia. Aí. Porque ele já faz tudo muito certinho, né? Então, só que isso muitas vezes é um peso enorme, que ele não sente que está carregando, porque para ele isso é normal, né? Mas ele não se permite nem prazer, assim. Muitas vezes é muito pouco.
Porque primeiro é trabalho, depois trabalho, depois trabalho, depois trabalho, depois trabalho, e talvez um dia um pouquinho de diversão. Um trabalho com Né? diversão. Então, sabe assim, vamos sair, tudo bem, mas hoje eu vou fazer faxina. Mas a faxina vai até 10 horas da noite? Então, né? Então aí a gente, mas como eu falei, tudo tem solução. Os caminhos de desenvolvimento do passam ele a aprender a relaxar, abrir um pouco essa visão de que existe mais do que uma forma de fazer as coisas, mas isso é um assunto para um outro momento. Agora a gente vai passar para o povo da emoção. 2, 3 e 4. Aqueles que a emoção predominante, desculpa, a inteligência predominante é emocional e o sentimento predominante é a tristeza e a necessidade de reconhecimento. Então eu vou falar rapidamente como cada um deles manifesta essa necessidade de reconhecimento. Né? O 2, a essência é amor-união. O amor... Um pouquinho. Então, antes de você começar mesmo, eu acredito que todo mundo, né, que quando a gente começa a ouvir essas coisas, a cabeça ela vai dando uma expandida aí. Mas, gente, se vocês tiverem dúvida, vou repetir que, né, teve gente que entrou depois, pode mandar, que aí depois que o Rafa terminar, para eu não ficar entrando toda hora e atrapalhando ele, eu faço pergunta para ele assim que for possível. Tá? Sim. Então, pode continuar. Até mesmo que eu estou atento ao nosso horário aqui. Faltam 15 minutos. Gente do céu. Não, mas como eu te falei, não vamos ficar presos a esse tempo. Se precisar de estender, não tô livre aqui, tá? Mas então, a gente vai agora para os filhos da inteligência emocional. 2, 3, 4. Emoção predominante, tristeza e necessidade de reconhecimento. A essência 2 é a essência do amor-união. O amor que gera união e a união que mantém o amor. É o amor incondicional. A essência 2 veio distribuir o amor à humanidade. Que amor é? O amor realmente incondicional. O amor, o cuidado da mãe, o cuidado do pai, a energia da mãe Maria. Então, são todas virtudes que se manifestam na essência 2. Né? Então, normalmente, são pessoas muito cuidadosas, que têm esse cuidado com o outro. Né? Só que quando enraizado, quando perde a consciência da essência, né, vira o orgulho. O que é o orgulho? É o auto-rebaixamento por meio da servidão. Então, lembra que como que isso manifesta? Vai ser aquela pessoa que vai fazer tudo para o outro e esquece de si. Né? Então, vai estar sempre fazendo para o outro. Por quê? A emoção predominante é uma necessidade de reconhecimento. Então, o 2 entende que para ser reconhecido, ele precisa ser o insubstituível. Aquele que vai ser o bonzinho. Aquele que faz tudo para todo mundo e ele nunca é prioridade. Aliás, assim, ele não se sente. Ele não sente as próprias necessidades. Então, é a necessidade de... É aquela emoção para fora, sempre para o outro. Né? Então, o 2 é um dos tipos que tem dificuldade de dizer não. Só que a motivação do básico do 2 é para ser um insubstituível, aquele que vai estar sempre pronto para atender a sua necessidade. O outro é o 9, só pegando o gancho para falar da diferença da motivação básica. O 9 tem dificuldade de dizer não, mas porque ele não quer conflitar. Então, o 9 não diz não, porque o não pode gerar um conflito. Ele acaba fazendo para o outro aquilo que o outro pede, porque ele não quer gerar um conflito ali. Já o 2, porque ele quer preservar a imagem do insubstituível. Diferente. Né? Diferente. O comportamento é o mesmo, mas a motivação básica é diferente. Né? Esse amor incondicional da essência 2, desculpa, é um amor incondicional primeiro a si, né? Precisa se amar. E depois o amor ao outro, né? Como está na Bíblia, ama-te outro como a ti mesmo. Só que a personalidade 2 pega essa lembrança do amor incondicional e
Isso de forma distorcida vira a adulação ao outro, ou seja, vou sempre fazer tudo que você pede, e uma necessidade de atenção. Na verdade, ele faz porque ele quer atenção para ele. Né? Não estou dizendo que isso é de forma consciente, que a maioria dos nossos comportamentos não são. Né? Se você perguntar para o doido, ele vai dizer que ele faz para o outro porque ele precisa servir, porque é o amor que ele sente pelo outro, é o amor que ele sente pelo servir. Mas internamente, mesmo sem perceber, ele tem um caderninho que ele anota tudo que fez. E se algum dia ele não se sentir reconhecido por isso, ele vai botar tudo para fora. Né? E vai te cobrar tudo aquilo que ele fez por você. Eita. Né? Por quê? Movimento da personalidade. Né? Justamente essa necessidade de atenção. Novamente, isso tudo tem cura. Isso tudo é possível mudar. Né? O 2 precisa aprender a se sentir, a se priorizar. Né? A gente só não tem tempo hábil para falar como fazer isso. Né? Mas o caminho de desenvolvimento do 2 está por aí, de se sentir, de sentir as próprias necessidades. Né? Porque até então ele só assume um papel de coadjuvante na vida. É aquele que é capaz de levar várias pessoas ao estrelato, ao pódio, né? E viver sempre aquela função de bastidor. Sendo que ele também tem a capacidade de ser o protagonista da história. Então vamos para o raio 3. Raio 3 também da inteligência emocional. O grande ensinamento dele é o mérito e reconhecimento. Ou seja, aquilo que você se reconhecer merecedor, você consegue conquistar, você consegue materializar. Vários têm essa capacidade todos nós temos a capacidade de materializar aquilo que a gente quer. Mas dos eneatipos, aquele que mais tem essa competência, aquele que veio nos ensinar, é o 3. Né? A energia 3 é a energia da competição, do chegar do pódio do primeiro lugar, né? De forma honesta, a energia da essência. Né? Ou seja, se você... Mas por conta dessa necessidade de reconhecimento? Não, estou falando da essência ainda. Ah, tá. A essência 3, ela é essa... Ou seja, você materializa tudo aquilo que você se reconhece merecedor. Né? Só que em personalidade, em distorção, né, como que ele manifesta a necessidade de reconhecimento? Sendo o melhor em tudo. Né? Então ele vai ser um grande materializador, continua sendo, só que muito voltado sempre para questões de fato da vida do cotidiano. Né? Então ele entende que ele precisa ter uma imagem do vencedor para poder ser reconhecido. Né? Isso o ego se manifesta, a vaidade e mentira. Né? Então realmente são pessoas sempre muito vaidosas. E qual é a maior mentira que o 3 conta? É porque ele cria tanto uma imagem que ele se perde na imagem. Ele já não sabe mais quem ele é. Então, normalmente, assim, são pessoas que têm muita conexão, dão muita importância ao status social. São realmente extremamente vaidosos com a aparência física. Você quer tirar um 3 do sério, você mexe no cabelo dele. Porque normalmente o cabelo está impecável, assim. Né? Eles são os camaleões do Eneagrama. O que é ser camaleão? Ele é capaz de se comportar em qualquer lugar como se fosse pertencente àquele grupo. Né? Justamente por quê? Porque para ser reconhecido, ele precisa ter a imagem que você entende que seja interessante. Então, se ele está num grupo que você pertence, qual a imagem que aquele grupo valoriza? Aí ele se transforma naquela imagem. Se ele está em outro grupo, qual a imagem que aquele grupo valoriza? Aí ele se transforma naquela imagem. Né? Poder, assim, inconscientemente, mudar a forma de vestir, mudar jeito de falar. Né? Por isso que ele é chamado grande camaleão. Eles também são grandes diplomatas e estrategistas. Assim.
Então, o foco deles é sempre na meta. Eles têm como eles são muito bons em materializar, o foco é na meta. Ou seja, se eles têm uma meta, eles vão ali, ó, eles não enxergam mais nada que está em volta e atingem aquela meta. Né? Isso, se o 2 é aquele amor para fora para o outro, o 3, nesse enraizar, ele se perde do próprio coração. Então ele suspende o próprio coração ou bloqueia o coração. Por quê? Para ele criar uma imagem, não dá para ele sentir muito. Né? Porque se ele sente, ele vai ver que aquela imagem está distorcida do que ele sente. E além disso, como ele é o grande competidor, em personalidade, dependendo do nível de consciência, ele pode passar por cima de todo mundo. De forma diplomática, diferente do 8 que passa por cima até fisicamente. Mas o 3 ele é muito diplomata, muito estrategista. Então, num nível de consciência mais baixo, ele é capaz de fazer qualquer coisa para atingir o pódio. Né? Só que de forma sempre muito elegante, que são muito elegantes e muito inteligentes. Assim. São aqueles assim, se quer um crime perfeito é um crime que um 3 vai cometer. Todos nós podemos cometer crimes, todos os 9 tipos, né? Se ter o crime é só uma forma de dizer da competência dele de fazer algo muito bem feito. Né? Não deixar massa. Então, e é muito comum, assim, grandes empresários serem DNA tipo 3. Né? E mais comum ainda, eles às vezes chegam no momento da vida que já conquistaram tudo o que queriam e sentem o vazio, porque o vazio é justamente o vazio de si, né? Aquilo que ele bloqueou tanto, uma hora aquilo... Porque nada que ele conquistou vai suprir aquela necessidade interna dele. De se reconhecer, saber o que realmente ele quer. Quem realmente ele é. Né? Aí vamos, mas como todos os eneatipos, eu gosto sempre de frisar por favor. Os caminhos nada está perdido, gente. Nada está perdido e os caminhos de desenvolvimento são realmente para a gente sair desses vícios e nos aproximarmos da nossa essência. Né? Tipo 4. O 2 é aquela energia do amor para fora, energia da inteligência emocional para fora. O 3 suspende ou bloqueia. O 4 é para dentro. Né? Então é sempre assim, um externaliza a energia. De todos os conjuntos de 3. Né? Um externaliza, um bloqueia ou suspende, dependendo da nomenclatura que você for usar. E o outro internaliza a própria energia. O 4, a essência 4 é condição de ser único, originalidade. Essa originalidade é a virtude divina que nos mostra que todos nós temos a mesma origem. E, portanto, somos todos iguais, por termos a mesma origem. Mas nem por isso deixamos de sermos únicos. Entendi. Deixa eu aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta que a Renata fez aqui atrás. Não vai fugir muito, não. No decorrer da vida, pode acontecer uma mudança de essência por conta de alguma vivência ou trauma que a pessoa tenha passado? Ou a gente nasce com o eneatipo e a gente vai ser ele para sempre? A gente muda... Desculpa, muda não. A gente nasce com o mesmo eneatipo. Nosso eneatipo é a nossa característica de alma. Perfeito. O que pode acontecer, não precisa nem haver um trauma nem nada. Em qualquer evento, até no dia a dia, por exemplo, o ponto 1 é o ponto do trabalho, da organização. Então, muitas vezes a pessoa pode ser zoneada em casa e no trabalho organizado. Por quê? Porque ali no trabalho ela ativa mais o ponto 1 dela. Né? O tipo 2 é o do cuidado para o outro. Né? Então, pode ser uma pessoa que até como um 3 que bloqueia a própria emoção. Mas quando tem um filho, acaba se conectando com isso e vai cuidar do outro. Entendi. Né? Então, e também, claro, o exemplo que ela deu é possível, não que a gente mude de tipo, mas que aquilo faça que a gente se conecte mais com a energia de um outro tipo, por uma necessidade de sobrevivência até. Ou quando a gente trabalha esse desenvolvimento, talvez outras características ficam mais evidentes que possa
parecer com outro eneatipo? Eu não sei se isso é possível, estou aqui. Não, quando a gente trabalha com caminho de desenvolvimento, na verdade, a ideia é você parecer menos com os tipos. Assim, Mais como o seu, né? aquilo que a gente conversou ali, você manifestar menos as fronteiras entre os tipos. Perfeito. Né? E aí, assim, muitas vezes alguém com... Por isso que pessoas que já estão em desenvolvimento pessoal já há bastante tempo, muitas vezes é difícil a gente reconhecer de imediato. Ou pelo menos, assim, encontrar traços nela de um tipo específico. Porque muitos daqueles padrões já foram diluídos. Porque existe um estereótipo do tipo, né? Aquilo assim, não, o estereótipo do 8 é esse, o estereótipo do 1 é esse, do 9. Mas também tem aqueles que já estão trilhando o caminho de desenvolvimento que esses estereótipos vão diminuindo, vão se suavizando. Né? Mas mudar de eneatipo, não. Perfeito. Gente, então, 4. Eu só acho interessante, Bruce, assim, qualquer pergunta a gente deixar agora para responder Perfeito. depois, porque já são 11 horas. Tá bom. Depois eu faço as perguntas. Podem fazer as perguntas, eu vou anotando aqui, mas depois eu faço para o Rafa. Então, tipo 4, condição de ser único, originalidade. A essência é aquela que traz o ensinamento que todos nós temos a mesma origem, mas nem por isso deixamos de ser únicos. Cada um tem um toque único divino. Né? Quando entra na personalidade, quando vem a distorção da essência pro ego, vem a inveja. E a inveja, uma forma de explicar a inveja por meio do Enneagrama é o auto-rebaixamento por meio da comparação. Então são aquelas pessoas que passam o tempo inteiro fixadas naquilo que falta. Sabe aquela coisa que a gente fala, o copo meio vazio? Então esses seres que são tão únicos, tão originais, acabam se fixando naquilo que falta. Não necessariamente ele vai querer o que o outro tem, né? Mas vai sempre comparar aquilo que o outro tem. Pode ser material ou não, pode ser a criação que o outro tem, a mãe que o outro tem, o pai que o outro tem. Né? E vai sempre se comparar e se rebaixando, achando que o dele vale menos. Né? E essa memória da condição de ser único, de forma distorcida, faz nascer no 4 um sentimento que só ele é único, só ele é especial. Que é a forma com que ele lida a necessidade de reconhecimento. Então ele vai entender que para ser reconhecido ele tem que ser único, tem que ser o diferente. Então vai ser o diferentão do Enneagrama. Aquele que vai sempre querer se destacar, se diferenciar. Você quer matar um 4 e dizer que ele está parecido com alguém, que ele está igual a todo mundo, ele se vira pelo avesso. Né? E é interessante quando a gente fala de Enneagrama com alguns amigos, assim, de maneira informal, batendo papo, né? Alguns amigos que eu percebo que tem muito traço 4, eu escuto sempre a mesma coisa. Então eu brinco que eles não sabem o quanto eles são iguais, achando que estão sendo diferentes. Né? Porque muitos rejeitam a questão de qualquer forma de uma possível classificação, porque acham que vai fazê-los ficar igual aos outros. Então se fala assim, são 9 tipos, então eu sou tipo 13, sou tipo 15. Falei, gente, toda vez que eu falo com alguém que eu acho que é 4, eu escuto a mesma resposta. Então, assim, eles não sabem o quanto que muitas vezes eles são iguais, achando que estão sendo diferentes. Né? Mas o raio 4 também é o raio das artes, das magias. Então, normalmente são pessoas muito criativas, pessoas que dão um toque especial e único a tudo que fazem. Então, se você quer ter um promotor de festa 4, você pode ter certeza que a sua festa vai ser única e especial para você. Ele nunca vai reproduzir aquela festa, aquele enfeite em outra festa. Porque sempre vai ter algo diferente, sempre vai ter algo novo, sempre vai ter algo remodelado. Né? Então, assim, são criaturas com muitas qualidades. Né? Essa conexão com a arte é uma forma de expressar a santa beleza, né? Aquela beleza divina que a gente não consegue expressar em palavras.
só por meio de arte. Seja poema, seja música, seja pintura. E toda pessoa artista, independente de ser um tipo 4, quando está no seu ofício da arte, está manifestando a essência 4 dela. Né? Mas assim, como toda distorção, ainda que sejam pessoas tão especiais, muitas vezes ficam se comparando com o outro. E esse de comparar impede delas realizar as coisas. Muitas coisas ficam sempre no pensamento, no sentimento. Né? Então, sentem muito, né? Pensam muito também, mas agem muito pouco. Né? Outra característica do 4, o 2 é a energia da inteligência emocional para fora, o 3 bloqueia, o 4 é para dentro. Então é aquele que mais tem capacidade de sentir o outro. Só que o que ele faz? Ele pega lá o sentimento do outro e traz para ele. E confunde o que é do outro com o dele. E fica perdido na própria emoção. Então se ele está vendo o outro sofrer, ele começa a sofrer. Mas ele não sofre pelo outro, ele começa a sofrer por ele, porque ele começa a achar que aquele sofrimento é dele. Né? E de forma distorcida, ainda que, em essência, ele consegue sentir a felicidade do outro e a dor do outro, de forma distorcida ele se apega muito à dor e sofrimento. Então, muitas vezes tem uma tendência à depressão porque está sempre sentindo demais, sempre muito emotivo, né? Podendo chegar ao drama. Né? O drama é ponto 4. Né? Todos nós podemos ser dramáticos. Mas o 4... Mas o 4 é o rei do drama. Né? Então, o caminho de desenvolvimento justamente está não é sentir menos, mas é separar aquilo que é dele daquilo que é do outro. Né? Porque você nunca vai fazer um 4 sentir menos. Né? Ele realmente é a intensidade do sentir é o 4. Intensidade e profundidade. Né? Acontece quando até está acordado, até está desperto, essa profundidade não é tão profunda, não é tão profunda quanto ele acha que é. É uma profundidade mais voltada para a intensidade. Quando ele realmente mergulha profundo no próprio sentimento, no próprio coração, ele encontra a equanimidade. Sabe aquela sensação quando a gente está no fundo do mar, no fundo da piscina, que parece que nada nos afeta? Uhum. É isso que ele encontra lá no fundo do coração dele. Né? Não é um deixar de sentir, mas é um sentir tranquilo. Né? Então ele vai sentir a dor na intensidade da dor e no tempo daquela dor. Porque até acordar ele vai intensificar aquela dor e vai reviver aquela dor a todo momento. Então, eu tô rindo de vez em quando, mais por conta dos comentários, não é nem do que você está falando, não. Não, tá tranquilo. O pessoal se identificando aqui, às vezes eu rio do nada, mas é por conta dos comentários que eu tô lendo. Mas continua aí. Então vamos agora para a tríade mental. Deixa eu só te interromper antes de ir para a tríade, porque o Rafa já falou do número do ENEA tipo 891, depois ele falou do 2, 3 e 4, e agora a gente está embarcando, encaminhando para os 3 últimos, mas quem está aqui continue até o final, porque o final tá ficando a cereja do bolo, tá? A dica maior, para a gente conseguir entender e não ficar, né? Conseguir ir para um caminho de desenvolvimento. Mas vai lá, Rafa. Então, o 5, ele faz parte da tríade mental, é a sabedoria e a onisciência. Que sabedoria é essa? Sabedoria divina, sabedoria que está no universo à nossa disposição. Então, a essência 5... só antes disso, lembrando que, agora não me recordo, acho que eu falei assim, o 5, 6, 7 é a tríade mental, e a emoção predominante é o medo. Cada um manifesta esse medo de uma forma diferente, é o que a gente vai ver agora. Então, 5, a essência 5 é a sabedoria divina, a onisciência divina, aquele que tudo sabe. Né? Aquele que, quando está em essência, né, ele consegue se conectar, ou usando uma forma de falar, um vocabulário muito, muito racional, né? Pensa no universo como uma grande placa-mãe, né? Porque o 5 é a energia do cientista, então vou usar um jargão que o 5 possivelmente poderia utilizar para explicar o universo. Né? O universo é uma grande placa-mãe, um grande processador, e junto com ele tem uma nuvem que tem toda a sabedoria armazenada ali. E aí a essência 5, sabendo a senha do Wi-Fi,
consegue se conectar a essa nuvem e fazer os downloads de todo o conhecimento existente, à medida que ele for sendo necessário para ele. Então ele é conectado diretamente com essa sabedoria divina, né? A essa grande nuvem no universo. Mas para que ele faz isso? Né? Para ficar com ele, não, porque uma outra virtude do 5 é o não apego. Tudo aquilo que vem, ele distribui. Sabe, como se fosse, ao invés de um canal de reiki, um canal de sabedoria. Então, o arquétipo da essência 5 é do professor, é aquele que veio nos ensinar. Se o 4 traz as magias, traz as artes, o 5 traz as ciências. Né? Então, a energia 5 é toda essa energia de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico, das ciências como um todo, né? Da matemática, da física, das geometrias sagradas, das biologias. Então, esse é o raio 5, o grande professor do Enneagrama. Estou aqui porque estou conectado com a nuvem ainda. Só que quando vem nesse processo encarnatório que vai se desconectando dessa essência, surge a avareza. Lembra que eu falei que a emoção predominante do povo do intelecto é o medo. O medo internalizado do 5 é o medo da escassez. Então, ela acaba desenvolvendo essa avareza. Então, ele vai se desconectando aos poucos da sabedoria divina. E ele começa a achar começa a reter para ele. Né? Então, ele já não distribui mais, surge o apego. E aí, se desconectando da sabedoria divina, mas ele tem a memória da essência da sabedoria, ele começa a procurar tudo em livros. Então, ele vai começar a consumir informação. Então ele confunde conhecimento com sabedoria. Então para ele, normalmente ele é chamado cabeção do Enneagrama porque ele pensa muito, né? Ele está sempre aqui, ele está encastelado, ele fica encastelado na própria cabeça. Né? Ele passa a ser o observador da vida, ele não participa de nada, aqui ele está sempre na função de observador, como se o mundo fosse um grande laboratório de experimento dele. Né? Então são pessoas que ficam muito reservadas, a privacidade é algo muito caro para o 5. Né? E se antes ele vinha com essa missão de distribuir o conhecimento ou a sabedoria, né, as ciências, agora ele começa a reter tudo para ele. Então eles ficam monossilábicos. Você encontra até 5 professores, mas vai ser aquele tipo de professor que vai falar tão difícil que ninguém vai entender, pela avareza dele. E essa avareza, embora eu esteja falando da avareza de conhecimento, né, de distribuir o conhecimento, muitas vezes também é uma avareza financeira. Aquele que realmente vai ser muito mão de vaca. Pelo medo da escassez internalizado, não é algo que seja consciente dele. Eu me lembro de um professor que eu tive na UFES, na engenharia, quando eu fazia engenharia, muitos anos. Você nem sabia do Enneagrama ainda, né? Nem sabia, mas eu lembro, quando eu falo dessa avareza do 5, eu lembro desse professor. E ele vinha do Rio para Vitória, ficava uns dias lá, ficava acho que 3 dias em Vitória. Só que ele dormia na própria UFES. Ela está falando isso em 95, 96, que não tinha ar-condicionado. Então ele começava, assim, para não gastar com hotel, ele dormia na sala dele da UFES. Né? Então o primeiro dia de aula era ótimo, no terceiro ele estava fedendo já. Caramba. Né? E realmente a aula dele era assim, você via que ele segurava o conhecimento. Ele falava difícil, ele queria impor respeito como se fosse algo muito difícil que ele estava falando. Tive outro professor também na escola técnica, que ele, um possível 5 também, eu falo possível porque só a própria pessoa pode reconhecer, mas esse comportamento dele era um comportamento 5. Né? A gente viu que tem 9 formas 9 visões de mundo, então tem 9 formas de aprendizado também. Né? Então, um professor consciente, ele vai buscar, quando você não entende, outra forma de explicar. Então, quando alguém não entendia alguma coisa, ele respondia de novo do mesmo jeito que ele respondeu a primeira vez. E quando de novo não sabia, ele dava uma risadinha, tipo assim, você não vai entender.
virava para o quadro e continuava dando aula. Então, mas esse é o comportamento de um 5 muito na avareza. Porque quando ele já está mais desperto ou em outro nível de consciência, são ótimos professores. Eles conseguem compartilhar o conhecimento que têm, né? Continuam reservados, porque o 5 é reservado, né? Mas já não vibra tanto nessa avareza, já começa a ser mais generoso com o próprio conhecimento. E o grande aprendizado do 5 é aprender a experienciar a vida. Porque até ele aprender isso, o único conhecimento que ele tem é aquele da cabeça dele dos livros, né? Quando ele traz isso para o corpo e para o coração, aí de fato ele desperta a sabedoria nele. Mas para fazer isso ele precisa compartilhar aquilo que ele sabe, né? Vamos para o tipo 6. O tipo 6, a essência é fé e confiança. Fé em quê? Confiança em quê? Né? Primeiro, confiança nele mesmo. Então, a essência 6 veio nos ensinar que a gente precisa ter confiança na gente. Né? Naquilo que a gente é, naquilo que a gente faz. Né? E, além disso, ter fé que, ainda que algo possa estar ruim, tudo vai ficar bem. Por que vai ficar bem? Porque nos suportando tem uma mão, ou seja lá o que você chamar, que nos suporta, que nos mantém independente daquilo que aconteça. Um ser superior, um Deus, um universo, aquilo que você quiser chamar, né? Que cada um entende como espiritualidade. Então, uma confiança em si é a fé que Deus sempre vai nos amparar. Então, o 6, o 5, só voltando um trechinho só. Então, o 5 é a inteligência mental para dentro. Então, tudo dele é para dentro. Por isso que eu falei da avareza. O 6 também faz parte da inteligência intelectual, racional. Né? Fé e confiança. Só que o que acontece? O 6, quando ele se desconecta desse mental superior, né, ele passa a duvidar de si. Porque a fé estava em saber que existe aquele suporte, a confiança estava nele, né? Mas em algum momento surge o medo, que é quando ele começa a se desconectar da própria essência. Aí vem o medo e a desconfiança. Ele já não confia mais nele de forma nenhuma e tem medo de tudo. De tudo mesmo, assim. Enfim. Mas acho que dá para acabar. De tudo mesmo. De tudo mesmo, mas né? Não dá para você colocar o carregador aí não, Rafa? É porque é do mesmo lugar do... Quando estiver acabando 10%, eu troco, aí tiro o fone. Só é do mesmo lugar do fone. Risco, Tá bom. Então, ele passa a não confiar nele. Quando ele se desconecta do mental superior. Eu vou ter que botar o carregador. Beleza. Peraí, só um minuto. Então, usa o tempo aí que você precisar. Enquanto o Rafa está colocando o carregador, gente, a gente já está encaminhando para o final. Ah, tá me ouvindo? Espera aí que está carregando. Qualquer coisa, tá dando uma travadinha, que eu não sei se é só... Tô te ouvindo, mas está dando uma travadinha. Aí, agora eu acho que voltou, Rafa. Voltou? Voltou. Então tá bom. Bom, então quando você se desconecta do mental superior, se o 5 é energia intelectual racional para dentro, o 6, ele bloqueia a própria nascente. Mas não é que ele bloqueia a inteligência dele, ele se desconecta desse mental superior. Entendi. Né? Então, assim, o 6 pensa e pensa muito. É a mente mais veloz que tem do Enneagrama. Mas quando ele se desconecta da própria essência, né, surge a desconfiança e o medo. Então, ele já não confia mais nele e começa a ter medo de tudo. O que a gente faz quando a gente tem medo? A gente começa a imaginar situações que possam acontecer para que a gente evite que aquilo aconteça. Então a mente 6 é uma mente que está o tempo inteiro fazendo projeções negativas de tudo. É aquele que vai fazer uma
uma viagem e pensa tudo que pode dar errado. Só que ele pensa muito, né? Só que quando ele pensa, ele vem para emocional e começa a vivenciar aquilo. Então vai ser aquele que vai fazer uma viagem, tá, mas eu vou fazer uma viagem de ônibus para Belo Horizonte. Tem muita curva na estrada, pode vir um caminhão de sentido contrário cortando. Já imagina um acidente, porque é uma mente muito criativa, muito veloz. No que imagina um acidente, você imagina morto dentro de um caixão e começa a chorar com aquela projeção mental, né? Então, a mente 6, ela, enquanto desconectada do mental superior, ela desconfia de tudo, né? Principalmente de si, e que acaba tendo esse medo de tudo, fazendo sempre muita projeção mental negativa. Mas por ser uma mente muito veloz, um corpo muito ágil também, o 6 é o melhor administrador do Enneagrama, capaz de fazer multitarefas. Ele faz um monte, ele é capaz de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E tudo com muita qualidade. A questão é que ele não confia naquilo que ele faz. Então são pessoas que o tempo inteiro precisam da validação de outro. O 6 consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Consegue e... Deve ter muita mulher que é número 6, né? Mas ele não... Só que ele não confia naquilo que ele faz. Então vai ser aquele empregado que vai o tempo inteiro pro chefe dele perguntar se está certo. O chefe confia nele de olho fechado. Ele sabe que o que ele está fazendo está direito. Mas ele não confia em si. Então são pessoas que para tudo precisam da validação do outro. Por quê? Porque não confia em si. O arquétipo do 6 é da jornada do herói. Né? Para quem assistiu O Senhor dos Anéis, aquele momento em que é formada a Sociedade do Anel. Né? Tá lá reunido, tem mago, tem guerreiro, tem rei, tem elfo. Todo mundo discutindo quem vai levar o anel até lá, até onde, para poder destruir o anel. Quem se prontifica para assumir essa missão é o Frodo, que tem meio metro de altura, é o mais assustado de todos, mas o 6 é movido pela causa nobre. Olha só. Né? Então, a jornada do herói é aquele que, movido por uma causa nobre, assume uma missão mesmo achando que não ser ele a pessoa capaz de fazer. E durante todo esse percurso ele duvida de si o tempo inteiro. Mas né? vai. Mas vai. Vai porque ele é movido pela causa nobre. Então só lá no final de tudo que ele viu que de fato ele era a única pessoa capaz de fazer aquilo. Mas é capaz de duvidar até assim. Vai dizer que foi sorte, que não foi bem assim, que ele contou com a ajuda dos outros, mas não, era a única pessoa capaz de fazer. Né? Então, o arquétipo do 6 é a jornada do herói. E quando eu falei que ele é movido por causa nobre, os 6 também são os questionadores do Enneagrama. Né? São aqueles que questionam a hierarquia posta, a norma posta. Não questiona de forma leviana. Ou só por questionar. Só para ser do contra. Não. Eles, de fato, querem saber o motivo daquilo, se aquilo tem razão para eles. Porque se ele reconhece a hierarquia, ele cumpre a hierarquia. Se ele reconhece a norma como válida, ele reconhece. Senão, ele vai brigar para mudar. Então, as grandes revoluções do mundo são revoluções na energia 6. Né? Então, ele tem esse papel da essência 6, de ser um grande revolucionário. Mas, o povo se identificando. Oi? O povo se identificando aí com 6. E para fechar, nós vamos para o raio 7. Se o 5 é a inteligência intelectual para dentro, o 6 bloqueia a própria inteligência no nível superior, o 7 é a inteligência mental para fora. Né? Sempre um internaliza, um bloqueia, o outro externaliza. A essência 7 é o ideal de celebração. Celebrar o quê? O que a gente tem para celebrar? Cada momento de vida é um momento a ser celebrado. Então ele vem trazendo essa grande lição que só o fato de estarmos vivos já é um momento de celebrar.
Celebrar tudo, celebrar a vida, celebrar a morte, celebrar o que tiver que ser celebrado, né? Mas não, mas celebrado sempre com presença naquele momento e conectado ao coração em profunda gratidão por estar podendo vivenciar aquilo, né? Então a experiência, né, aquela coisa de vamos viver uma experiência, é muito raio 7, né? Só que quando desconectado dessa essência, surge a gula. E a gula já é uma necessidade de uma multiplicidade de ideias. O que é isso? Lembra que eu falei que o povo do intelecto é o povo que tem medo. O medo do 7 é o medo da dor e sofrimento. Então ele traz a memória da celebração e ele tem medo da dor e sofrimento. Então ele vai fugir a todo momento tudo aquilo que possa conectar ele à dor e sofrimento. Só que para fazer isso ele precisa o quê? Bloquear o coração. Então a gente fala que a emoção 7 é a emoção da profundidade de um pires. Se antes se a essência 7, para celebrar, mergulhava no coração para conquistar a gratidão, o ego 7 ia ter uma necessidade de celebrar. Essa celebração vem de forma distorcida, assim, vamos festejar, né? Então aquele que a todo momento está sempre querendo viver uma experiência nova. A gula do 7 é justamente isso, querer sempre viver uma experiência nova sem que ela nem tenha acabado. Então tem um arquétipo do 7 que é o festeiro. Não é que todo 7 seja festeiro, mas o arquétipo do 7 é aquele que nenhuma festa é festa sem o 7. Aquele que está sempre, aquele que está sempre vendo o lado positivo das coisas, mas não é sempre vendo o lado positivo, ele só enxerga o positivo. Então isso não é Né? tão bom assim, né? Sempre. Isso não é tão bom, porque quando ele se nega a ver o negativo, o que está ruim, né? É porque ele não se conecta com essa dor, com esse sofrimento. E muitas vezes a gente precisa se conectar com a dor, quando perde alguém, por exemplo. Né? Então, normalmente o 7 vai ser aquele que vai fazer piada em velório. Né? Normalmente eles fogem de hospital. Se tem algum parente no hospital, eles fazem de tudo para não visitar. Né? E qualquer tragédia que possa acontecer na vida dele, ele vai estar sempre arrumando um motivo para estar rindo, para estar vendo o lado positivo daquele, mas sem se conectar com algum aprendizado que aquilo pode trazer para ele. Né? Então, essa gula, vamos experimentar de tudo. Ele não vai se contentar em beber só cerveja, vai numa festa e vai querer beber todas as bebidas que tiver. Né? E essa multiplicidade de ideias, o 7 está sempre tendo uma ideia nova. Né? Então, eu queria assim, estamos aqui agora, estamos no barzinho, mal acabou de chegar, daqui nós vamos para onde? Então, ele nunca vivencia aquele momento presente, ele está sempre pensando qual é o próximo prazer. Né? E, como eu falei, nem todo 7 é festeiro. Nem todo 7 está sempre na rua, né? Tem os 7 que são mais caseiros, mas uma coisa comum a todos 7 é o projeto. O que é o projeto? Sempre uma ideia nova na cabeça. Só que sempre uma ideia nova e só fica na ideia. Então, raramente um 7 concretiza aquilo que ele pensa. Tem ideias fantásticas. Para negócio, é um dos melhores CEOs de negócio do Enneagrama. Ele tem sempre uma ótima ideia para ganhar dinheiro, só não ganha. Então, assim, se você tem um amigo 7 quer investir em alguma coisa, pede para ele ter uma ideia de como ganhar dinheiro. Anota tudo. Porque quando ele acabar de falar, ele não lembra de mais nada. Né? Mas você pode ter certeza que se você concretizar aquela ideia dele, vai ser uma ótima ideia e você vai ganhar muito dinheiro. Né? Então, o caminho do desenvolvimento do 7 é aprender a ter mais maturidade, saber que tudo tem um começo, um meio e um fim. Você nunca vai ver um 7 fazendo a mesma coisa a vida inteira, porque não é da natureza 7. Né? Mas é entender que existe um ciclo, e esse ciclo precisa ser cumprido. Então ele pode trabalhar em 3 coisas ao mesmo tempo. É da natureza dele fazer isso. Mas segunda-feira que seja uma versão dele, na terça outra, na quarta outra.
Não dá para segunda-feira ele ser o professor, o terapeuta e, sei lá, o cozinheiro. Aham. Né? Aí não dá para ele estar lá dando aula pensando no que ele vai cozinhar. Né? Então ele precisa aprender realmente assim a focar e aprender que tudo existe um tempo de maturação. Ainda que ele não faça a mesma coisa a vida inteira, ele precisa cumprir o ciclo daquilo que ele se propôs a fazer. E sair muito da ideia e vir para a concretização. Porque senão ele fica Muito da projeto, ideia, projeto, projeto, sai da projeto. ideia e vai para... Não, porque não, ele fica no projeto, projeto, projeto e não concretiza nada. Entendi, Um entendi. movimento. Sabe aquela coisa de brainstorm que a empresa adora fazer? Vamos fazer um Uhum. brainstorm sobre um assunto para ver o que aparece daí. O set é o melhor que tem para fazer um brainstorm. Aí quando você chega assim, tá, daqui, o que a gente vai tirar daqui? Ah, não, vamos fazer outro brainstorm? Então o set, por ele faz só brainstorm. É, mas, como todos os tipos, tem os seus caminhos de desenvolvimento, tem um amadurecimento que é importante para o set. Amadurecer de forma leve, como o set é, porque é um dos tipos mais leves que tem, sim. Mas é preciso um amadurecimento, né? Tirar um pouco aquela frase que o Sete costuma dizer que eu vim essa vida a passeio e eu só quero saber de me divertir. Que essa é uma frase que o Sete adora repetir. Eu vim essa vida a passeio. Olha só. Então, aí a gente conclui, então, os 9 tipos, falando um pouco da essência, um pouco da personalidade, e sempre reforçando que o Enneagrama é justamente esse caminho do ego até a essência. Né? Não é para apontar o dedo na cara de ninguém, nem na nossa própria cara e dizer e fazer a símbolo da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. Tem trabalho a ser feito, só basta querer caminhar. É uma frase que eu costumo dizer assim, que muitos são os mapas que nos levam para casa. A gente só precisa caminhar. Um desses mapas é o Enneagrama. Então a gente realmente só precisa caminhar para atingir, para chegar de volta para casa, né? Na nossa essência. Essa essência que o Rafa está falando, o Alos fez até um post, né, hoje, sobre esses condicionamentos. A gente nasce puro, né, essa essência, e acho que tem muito a ver com isso que o Rafa está falando. Só que são vários condicionamentos, várias situações, várias coisas que a gente passa na vida, que a gente vai, né, camada atrás de camada, vai encobrindo aquilo que a gente é de verdade, que a gente é em essência. Então, tudo isso que o Rafa Sim. falou, né? Tudo, mas é muito pouco perante tudo que, né, que dá para poder aprofundar mais, entender o caminho de desenvolvimento. Eu acho que faz muito sentido. Né? A gente ir rompendo essas camadas para a gente sai daqui, para a gente ver quem que a gente é de verdade. Mais ou menos isso, Rafa? Uhum. Sim, com certeza. São camadas, são estratégias que a gente usa para se defender, que na verdade só atrapalham, né? Sim. A nossa maior fortaleza, na verdade, é a nossa essência. A gente acha que é a nossa maior fragilidade, mas a nossa maior fortaleza. Então a gente vai só criando camada de proteção que não presta. Não vou dizer que não preste para nada, assim, que é necessário até um certo ponto, mas quando a gente É tem um certo consciência, a campo. gente vê que a gente pode viver sem ela. Ela, vamos dizer, até aqui ela nos serviu para realmente nos proteger. Né? Porque foi a forma que a gente encontrou de nos proteger. Né? Mas não quer dizer que a gente só possa viver. Não quer dizer que a gente não Não possa é. viver sem. Sou Né? grato, muito obrigado, mas tá bom, né? E só deixando, só lembrando, quem tiver interesse em se aprofundar nos eneatipos, nos caminhos de desenvolvimento, dia 14 e 15 de agosto agora, próximo, no Espaço Luz, a gente vai estar Presente. lá reunido no grupo. Já está a presença confirmada do Bruce, onde a gente Total. vai passar por todos os eneatipos, falando das essências, dos comportamentos e dos caminhos de desenvolvimento. Como sair do vício do ego e ir em direção à nossa essência. Quem quiser mais informação também, as dúvidas que foram surgindo, é só me mandar. E quem quiser mais informação do curso também pode entrar em contato comigo no perfil do Espaço Luz. E no meu perfil tem meu telefone,
pode ser inbox também no Instagram, pode ficar à vontade. E Eu estou aqui agradecer. ainda, né, respirando. Acredito que todo mundo que está, porque a maioria das pessoas, eu acho que permaneceram na live até agora. Quero saber como que vocês estão. Deu para poder ter uma noção, deu para poder ter uma noção assim mínima de se identificaram com algum eneatipo antes da gente finalizar a live mesmo. E eu quero te agradecer, Rafa, porque é sempre bom, né, ter um amigo, alguém que a gente confia para poder trazer algo, né, que pode fazer sentido também, né? Então, cada semana tem um amigo, no final de semana a gente fala sobre consciência corporal, no final de semana sobre yoga. E é isso, alguma dessas tecnologias pode te ajudar, Sim. né? A gente voltar para a essência, que eu acho que o caminho é esse. Todo mundo aqui compartilhando. Rafa, você quer finalizar com alguma outra palavra, alguma outra coisa? Já passou o recado? Só agradecer mesmo, né? E só agradecer mesmo a você, bom, a oportunidade de estar aqui falando um pouco desse ofício que eu estou desenvolvendo, que eu me encontrei, assim. Massa, massa. Gente, então sentindo o É que tá travando. chamado, tá? Entre em contato com o Rafa. Talvez, mas eu tô te Oi? ouvindo, assim, tava dando uma travadinha, mas estava dando para te ouvir. Só agradecer. Só Você me agradecer. ouve? Foi um bom domingo para todos. Agora eu Oi, estou ouvindo. É que antes eu não estava te tá ouvindo, não. Tá ótimo. congelado. E um bom domingo Tranquilo, aí para tranquilo. todo mundo. Gente, então olha só, um excelente domingo. Quem quiser ter mais informação, pode mandar mensagem para o Rafa, manda mensagem do Espaço Luz, pode mandar mensagem para mim também, que eu encaminho, tá? Até porque eu vou estar lá fazendo esse curso. E até já antecipo, ainda faltam 2 semanas. Eu estou aqui com a live 10 horas da manhã. No final de semana que vai ter o curso, que eu vou estar lá, a live vai ser 8 horas da noite, vai ser com uma amiga, que ela vai conduzir uma meditação aqui para gente, mas isso eu vou falando mais no decorrer. Aproveito que estão aqui, né? Vocês estão me ouvindo ainda, ouvindo o Rafa. Eu permaneço com as meditações diárias de 11 minutinhos, todos os dias. Hoje foi a 28ª meditação. Amanhã, a 29ª. Se você não participou de nenhuma, não tem problema. Mas se você quiser trazer um pouquinho mais de presença para o seu dia a dia, para a sua vida, acorda amanhã, coloca o despertador aí para meditar com a gente 6h30 da manhã. Rafa, obrigado de coração aí mais uma vez. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora.